Bom dia, irmãos. Graças a Deus estamos aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor com você, meu amigo, meu irmão da Quinta Igreja Presbiteriana do Brasil de Suzano. Nós estaremos aqui hoje nessa escola bíblica dominical compartilhando um estudo com os irmãos. Estou com saudade de vocês, que a nossa vida seja uma vida de oração, de estarmos mais perto de Deus, mesmo distantes uns dos outros. Como corpo de Cristo, possamos estarmos juntos hoje, aqui na igreja de Cristo, que somos o templo do Espírito Santo. Mesmo não podendo abraçar um ao outro, podemos dar as mãos, mas com certeza podemos hoje estarmos juntos em espírito, em um só corpo, o corpo de Cristo. Então vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, um estudo que estaremos falando do livro de Obadias, que você possa ter a sua atenção redobrada, porque eu sei que é difícil nós termos atenção em casa. Então, reúne sua família agora e vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes, oremos ao Senhor, pedindo a sua iluminação para o nosso estudo. Santo Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã e agora clamamos pelas nossas vidas, para que haja entendimento, haja facilidade para a exposição da tua palavra, clareza e a iluminação do teu Santo Espírito, Pai, que necessitamos para falar de maneira clara. E que o Senhor esteja aplicando nos corações essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos hoje falar sobre o livro de Obadias, como eu já disse no início. E sabemos que temos neste livro poucos versículos. São 21 versículos, mas 21 versículos realmente que falam do juízo de Deus contra aquele que tem orgulho. Então vamos ler o texto bíblico que se encontra em Obadias, que diz assim: Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: Quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões, ou roubadores de noite, como estás instruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações.
beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles que incendiarão, a este o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, os da planície aos filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul, salvadores onde subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Assim, Obadias é chamado, então, um profeta para anunciar o juízo de Deus sobre Edom. Obadias, o nome dele mesmo, significa servo do Senhor, ou adorador do Senhor. Então nós vamos ver nesse texto aqui de Obadias que Deus ele vai realmente mostrar quem ele é para os edomitas. Mas primeiramente vamos ver quem eram os edomitas. Vamos lembrar um pouquinho a história. Começando em Abraão e Sara. Abraão gerou Isaac. Não vamos falar de Ismael. Vamos falar da promessa feita a Abraão e Sara, que era Isaac. Isaac e Rebeca geraram Esaú e Jacó. Então, Esaú e Jacó formaram, nós vamos ver que formaram duas nações, como nós podemos notar lá em Gênesis capítulo 25, 21 e 23, que diz: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti. Se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então veja, de Jacó veio Israel, a nação que veio Jesus Cristo, da onde veio Jesus. Depois ele iria ser da tribo de Judá, que está ligado a Jacó. Esaú, surgiram os edomitas. Então veio o povo de Edom. Então dois povos, duas nações havia no ventre ali de Rebeca. Duas nações, dois povos que se dividiriam. Um seria mais forte do que o outro. Então veja, duas nações já formadas ali em Gênesis. E também podemos notar que em Gênesis 36, 6 a 9, nós podemos notar ali a genealogia de Esaú. E veja o que diz esse texto. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Essa é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no monte Seir. Então, Esaú, que é Edom, ele habitou no monte Seir. Então, Esaú é o pai dos edomitas. Então, podemos notar, irmãos, que como já podemos notar aí as desavenças, né? Então, veja aí que o texto fala. O versículo 6 diz assim: tudo que havia adquirido na terra de Canaã, Esaú, ele apartou do seu irmão, porque ele adquiriu muitos bens. Eles não tinham como habitar juntos. Eles tinham muito gado. Então houve separação. Já houve a separação aí dos irmãos Jacó e Esaú. Também nós podemos ver aqui na história, você vendo a história, você pode ver que a história começou lá em Abraão, tiveram o filho, depois foi Isaac teve Jacó e Esaú. Depois nós vimos que Jacó formou o povo de Israel e Esaú os edomitas. E também teve um episódio, quando o povo de Israel estava indo para a terra prometida, lá em Números,
fala de um episódio que aconteceu ali que os edomitas impediram de Israel de passar pela sua terra. Eles realmente foram duros de coração. Veja lá Números 20, 14, 21, que está aí na sua tela. Enviou Moisés de Cádiz mensageiro ao rei de Edom, a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e nossos pais. E clamamos ao Senhor. Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela sua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos as tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu Edom ao encontro com muita gente como um forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então veja, duas nações, dois povos que não se combinavam. Israel pediu para passar pela terra de Edom e eles não permitiram. Israel teve que desviar, fazer um desvio, passar por outro caminho mais longo. Então veja aí já a dureza do coração dos edomitas, a dureza do coração desse povo, o orgulho desse povo. Veja o orgulho aí já diante dos nossos olhos. Assim, nós podemos ainda seguir o nosso texto. Veja também o Salmo 137:7. O que aqui é o salmo, um cântico, né, do povo que estava no cativeiro babilônico, eles estavam cantando com saudades da terra de Jerusalém, saudade da terra deles. E eles cantaram assim: Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até os fundamentos. Então veja, o povo de Israel estava pedindo ao Senhor: lembre-se desse dia, Senhor. Porque eles falavam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Ezequiel 35, 1-7 também diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir. Estenderei a mão contra ti, te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado. E saberás que eu sou o Senhor, pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação, eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Então veja a profecia que o Senhor fez contra o povo edomita. Assim, meus irmãos, nós podemos notar então que o orgulho na vida de um homem não é coisa que Deus se agrada. Nós podemos notar o que o orgulho faz. Nós vimos que começou ali com uma família. Houve a separação. Jacó, Israel. Esaú, os edomitas. Houve um distanciamento deles. Um queria passar por sua terra, o outro não deixou. Então começou a haver essas brigas. O orgulho faz essas coisas. Então, diante do texto que nós vamos estudar hoje, e diante desse contexto, para vocês podermos entender um pouco sobre quem é esse povo, os edomitas. Então você já sabe que os edomitas são descendentes de Esaú. Tá? Vocês viram na história que o povo dos edomitas, eles fizeram o quê? Nós vimos lá que eles não deixaram Israel passar pela sua terra.
quando eles estavam peregrinando para Canaã. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, eles também não falaram arrasai mesmo, nesse dia da calamidade, eles realmente deixaram, permitiram, não fizeram nada, e sim incentivaram, até ajudaram. É uma lição para nós hoje também. Quantas vezes nós também observamos os nossos irmãos passando por dificuldade e não ajudamos? Quantas vezes nosso irmão passa próximo de nós com uma... Você vê que ele está precisando de uma palavra, nem ajuda financeira, mas uma palavra, um conselho, e nós não o fazemos. Então é momento de nós pensarmos nisso também. Será que nós somos orgulhosos? Nós somos soberbos também diante das dificuldades do meu irmão? Então pense hoje, e pense nessa lição que nós vamos aprender hoje. Primeira coisa nós vamos aprender, o que o orgulho faz? Qual que é o pensamento do orgulhoso? Como que o orgulhoso pensa? Então você pode acompanhar comigo e ver que o orgulhoso pensa como? O texto diz, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração, quem deitará por terra? Então veja, a soberba do teu coração, o coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas. Então veja a dificuldade aí, né, de ver que a soberba enganou esse povo de Edom. Então nós devemos notar que começou aonde essa soberba? Em que lugar começou essa soberba? No coração. No coração deles começou essa soberba. Então podemos notar que o coração realmente é a fonte de todas as coisas. Então veja, orgulho faz então o quê? Orgulho faz um pensamento, você pensar com soberba, e isso faz o quê? O orgulhoso acaba ouvindo o seu coração. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, temos que guardar o coração. Então, o texto, né, que nós vimos ali, fala que a soberba do teu coração te enganou. Por quê? Você habitava em frente das rochas, na tua morada, você achava que estava seguro ali. Então, você era soberbo. Isso te enganou, Edom. Isso te enganou. Então, a soberba do teu coração te enganou. Então, podemos notar que, realmente, o coração tem que ser guardado. Jeremias também disse, lá no capítulo 17, 9 e 10, ele disse ali que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o Senhor é aquele que sonda o coração. O Senhor é o que conhece o coração, realmente. Só o Senhor faz isto. Então, veja, por que nós temos que entender isto? Nós temos que entender isso porque o coração é onde está guardado todos os nossos sentimentos. Todas as nossas ações procedem do coração, dentro de nós. E temos que ter a palavra no nosso coração, porque ela é apta para fazer isso. Veja o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então veja, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus faz isso na minha vida e na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, meu amigo que está me ouvindo, você pode notar que realmente aqui o texto de Obadias mostra que tudo começa dentro do coração. Dentro do coração. Veja, a soberba do coração te enganou. Aquilo que ele tinha, ele achava que era suficiente. O que ele tinha, ele achava que era suficiente para poder
vencer, para poder vencer o soberano Deus. Não era. O coração dele, o coração é enganoso. Aquilo que nós temos não pode colocar, não podemos colocar acima de Deus. Porque o texto diz no versículo 3 ainda: e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Quem me deitará por terra? Ele dizia no coração. Ninguém poderá me deitar por terra. Então temos que tomar cuidado também com o que nós estamos falando. Será que o nosso coração também está assim? Dizendo uns aos outros. Meu coração também está falando isso. Que eu sou o melhor. Eu sou aquele que faz todas as coisas. Eu tenho tudo. Ninguém vai me deitar por terra. Ninguém vai me vencer. Mas eu vou mostrar a alguém que você deve temer. No final da nossa mensagem, do nosso estudo, eu vou mostrar a alguém que você deve temer, porque esse temor todos devemos ter, que é o temor do nosso Deus. Então, podemos ver em primeiro lugar, então nós aprendemos aí, nós vimos o pensamento do orgulhoso e que o orgulhoso ouve o seu coração. O orgulhoso ouve o coração. Aquilo está dentro dele. Ele quer fazer, ele faz. Mas também, outra coisa que o orgulhoso faz, o orgulhoso confia nas circunstâncias. É achar que tudo está bem. Ele olha seus recursos e fala, não, eu tenho recursos que eu posso vencer todos os povos, então falava. Quando eles vierem guerrear comigo, eu tenho os montes, nas fendas das rochas, nós entramos, escondemos, então ninguém vai nos derrubar. Então, o orgulhoso também confia nas circunstâncias. Pode ver, então, que nós temos, isso é uma pretensão arrogante, até maligna. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus somente. Os edomitas supunham estar seguros porque possuíam fortalezas nos altos das rochas. A sua segurança não estava em Deus, é como o salmista diz, no Salmo 127:1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por vezes, meus amigos, meus irmãos, nós colocamos a nossa confiança nos governos, no emprego, em coisas materiais. Esquecemos que o Senhor deve ser a nossa segurança. O Senhor deve ser aquele que nos dá garantia que nós estaremos, que nos dá garantia que nós venceremos. É o Senhor Deus. Então, Tiago, capítulo 3, o texto que está na sua tela aí, diz sobre isso. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, o que é a vossa vida? Nós não sabemos o que será o amanhã. Nós somos como neblina. Temos que dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Então, o orgulhoso confia nas circunstâncias. O orgulhoso, o soberbo, ele confia realmente naquilo que ele tem no momento. Ele se gaba daquilo que ele tem. E o Salmo 146:3 diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Então, não podemos confiar no homem. Devemos ter uma humilde confiança em Deus, porque Ele nos permite estar contentes em qualquer situação. Então, independentemente das circunstâncias, devemos confiar em Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, nós temos que entender isto. Duas coisas aqui que nós aprendemos até agora. Primeira coisa, o pensamento do orgulhoso ele começa no coração, quando ele ouve o seu coração.
O pensamento do orgulhoso também confia nas circunstâncias do que ele vive naquele momento. Quais são as circunstâncias que ele está vivendo? Ele confia naquelas circunstâncias. E também, o coração orgulhoso, também, ele acha que nada pode atingi-lo. O coração orgulhoso acha que nada vai atingi-lo. Veja o que Provérbios 16, 18 e 19 diz. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com soberbos. Então, precisamos entender que o orgulhoso pensa que nenhum mal pode lhe acontecer. A sua autoconfiança é inabalável. Os edomitas diziam, quem me deitará por terra? Esse tipo de pensamento é um pensamento arrogante. É um pensamento realmente que não é bíblico. A soberba procede à ruína, a altivez de espírito à queda. Foi esse comportamento que as pessoas que não têm Deus tiveram no Velho Testamento. Foi esse comportamento que quando o povo estava indo para o Egito, para Canaã, perdão, para Canaã, que eles tiveram esse pensamento. E muitos morreram antes de chegar. Então, precisamos realmente entender que o orgulhoso acha que nada pode atingi-lo. Veja que 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, quem pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado. A advertência divina, então, é clara. Devemos tomar cuidado, porque se temos cometido essas coisas, feito essas coisas, de achar que nada pode nos atingir, nós estamos com orgulho dentro do coração. Se eu acho que eu estou numa situação que nem Deus pode me atingir, cuidado. Deus pode te atingir. Sim. Cuidado com o orgulho. Podemos observar no tempo que nós vivemos hoje, no contexto que nós estamos hoje, com o coronavírus. Nós podemos ver que há alguns dias atrás todos estavam trabalhando normalmente, estavam podendo sair das suas casas. E agora mudou tudo de repente. As coisas mudaram. As coisas foram transformadas. Temos que ter em casa. Não sabemos qual a situação econômica do país, como ficará. Veja, então, Deus, se Ele soprar, se Ele fizer algo, qualquer palavra dEle, Ele nos destrói. Então precisamos ser humildes diante da potente mão do nosso Deus. Assim, então, continuando aqui o nosso texto, nosso estudo, o que o orgulho faz, né? Então, primeiramente nós aprendemos que o pensamento do orgulhoso o orgulhoso ele ouve o seu coração, ele não ouve a opinião de ninguém, ele ouve o seu coração. O orgulhoso também confia nas circunstâncias do qual ele está passando. E o orgulhoso também acha que nada pode atingi-lo. Quais agora as atitudes do orgulhoso? Nós vamos ver isso, as atitudes do orgulhoso. Qual que é a atitude do orgulhoso? Primeiramente, a omissão diante da maldade. Veja o verso 10 e 11 do nosso texto. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. No dia que estando tu presente, estranhos levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Então veja, a omissão diante da maldade. O orgulhoso, ele se omite. Ele quer estar bem. Provérbios 16, 18, 19, né, diz que a soberba procede à ruína. E a altivez do espírito à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com soberbos. Então precisamos realmente de pensar, será que nós temos nos omitido também de fazer o bem?
O primeiro pecado denunciado por Obadias é da omissão. Os edomitas estavam sendo julgados porque nada fizeram quando Jerusalém foi atacada. Pensamentos orgulhosos partem do coração de alguém que se acha mais merecedor do que os outros. Então o orgulho faz isto. Faz ser omissos ajudar o próximo. E o que eu estou fazendo como cristão? O que eu estou fazendo como um crente no Senhor Jesus? Eu tenho sido omisso diante das calamidades, diante da dificuldade de um amigo, do irmão, do familiar. Eu tenho sido omisso porque eu vejo que eu preciso fazer o bem e não faço. Tiago diz, capítulo 4, 17, o que diz ali? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Então, a atitude de orgulhoso é uma atitude também de omissão diante da maldade. E foi isso que os edomitas fizeram. O povo de Israel estava sendo levado cativo, estavam sendo os seus bens sendo levados, e eles não fizeram nada. Viram, não fizeram nada, omitiram. Pense aí com você. Se você também já não cometeu esse pecado da omissão, vendo a maldade e você ficou quieto. Você estava vendo o seu irmão indo para o buraco, estava andando nas trevas e você não disse nada. Você ficou com medo. Então precisamos nessa manhã entender essas lições. Que é pecado quando nós omitimos, quando nós estamos observando a maldade no coração dos outros, não fazemos nada. Quando nós observamos nossos irmãos no erro, no pecado, também não falamos nenhuma palavra. Então precisamos realmente entender que a omissão é um mal que temos que tirar da nossa vida. É uma atitude do orgulhoso, se omitir. Porque ele quer ver o mal daquela pessoa. Ele quer ver realmente que aquela pessoa esteja andando cada vez mais em lugares ruins, que a sua vida seja cada vez mais pior. Então precisamos tomar esse cuidado. Mas, além da omissão, né, desse orgulhoso, uma atitude pecaminosa de ser orgulhoso, ele também tem falta de compaixão. Ele tem prazer realmente na morte. Ele tem prazer na dificuldade das pessoas, na pobreza das pessoas, na doença da pessoa. Ele tem prazer. Então falta compaixão. Eles participavam, ali os edomitas, eles participavam ativamente da injustiça, participavam da violência feita a Jerusalém, se alegravam com aquilo que estava ocorrendo, olhavam com prazer aquela desgraça. Então, veja, eles zombavam. Ezequiel 33:11 diz, então, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois porque há vez de morrer a casa de Israel. Então, Deus é misericordioso, Deus é compassivo para com o perverso. Por que nós muitas vezes não somos compassivos? Porque falta essa compaixão em nossas vidas. A falta de compaixão também é uma atitude de orgulho. Muitas vezes não queremos ver o bem do irmão e não temos compaixão da sua dor. 1 Coríntios 13, 4, 6 diz, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Então, não procura seus interesses, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Então, é esse amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos. Precisamos ter compaixão dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, lutas.
Tenha compaixão do seu irmão. Não podemos continuar sendo orgulhosos a ponto de não querer ajudar o nosso próximo, mas sim, muitas vezes, ver como um prazer, ver como um prazer ele passar por lutas, dificuldades. Não faça isso. Você está pecando, porque Jesus foi compassivo para conosco. E também uma atitude também do orgulhoso, podemos ver que além de omissão, além da falta de compaixão, também podemos ver que a exploração dos mais fracos. O verso 11 novamente diz: no dia que estando tu presente, estranhos levaram os bens, estrangeiros entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Então veja, então eles exploravam os mais fracos. Levíticos, no capítulo 25, versos 39 e 43, nos diz assim: também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o fará servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano de jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará sua família e a possessão de seus pais. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele como tirania. Teme, porém, ao teu Deus. Então, o cuidado pelos mais fracos, aqui nós vemos em Levítico. Tem que ter cuidado com os mais fracos. Não podemos explorar os mais fracos. Há quem que acha que pode humilhar os outros por conta da sua condição social. Humilhar de qualquer forma. Às vezes você falando de uma certa maneira, algumas vezes você não dando atenção para essa pessoa, você está humilhando. Será que você não está explorando os mais fracos da sua igreja, da sua família? Aqueles que têm mais dificuldade, será que você não está explorando? Cuidado, meu amigo, meu irmão. Precisamos somente que estarmos juntos com todos os homens. Precisamos somente ajudar todos os homens, seja aqueles que têm mais dificuldade ou aqueles que têm mais sabedoria, mas precisamos estar todos juntos. E também nós temos que entender que a ira de Deus contra o orgulhoso. Deus, ele se ira contra o orgulhoso. Deus, ele não está aqui simplesmente relatando algo através do profeta Obadias, não. Mas podemos notar dos versos 4 a 10 que Deus, ele conta toda a história, mostra tudo que eles fizeram e tudo que Deus vai fazer também contra aquele povo. Que ele vai buscá-los, vai realmente atrás deles, aonde eles forem. O versículo 4 diz: se te remontares como água e puseres teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos? Então veja, Deus, ele vai levar a juízo o orgulhoso. A ira de Deus cairá sobre o orgulhoso. Provérbios 16:5 diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então, abominável ao Senhor é todo arrogante de coração. Todo arrogante. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 5 e 6, diz assim: rogo-os igualmente aos jovens, sede submissos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, que Deus nos exalte. Então, Deus, o texto diz aqui, porque Deus resiste aos soberbos. Então, Deus realmente ele não dá mole para os soberbos. Ele vai realmente demonstrar sua ira aos soberbos, aos orgulhosos. Deus ele mostra aqui a sua indignação contra o pensamento e as ações do orgulhoso.
E diz que eles não ficarão impunes. A falta de misericórdia será castigada como invasão, como nós lemos no versos 5 e 6 de Obadias. Eles serão castigados. Edom seria traído por seus aliados, versículo 7. Todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Edom seria traído. Edom seria envergonhado porque tudo aquilo que ele confiava se mostraria falso. Ele seria envergonhado por aquilo que eles confiavam. Versículo 8 e 9 diz assim: Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então, o lugar seguro deles, monte, os fortes, os valentes. Deus, isso aí para Deus não era nada, não é nada. Deus iria contra eles. Nada seria poupado por causa do orgulho deles. Meus irmãos, precisamos também, diante dessa lição de Obadias, nesta manhã, também examinar nosso coração e ver como está o nosso coração. Será que Deus está irado contra nós porque nós somos soberbos, orgulhosos? Então nós vimos até agora, aqui na nossa lição, que o orgulho, o orgulhoso ouve seu coração. O orgulhoso confia nas circunstâncias. O orgulhoso acha que nada pode atingi-lo. O orgulhoso tem atitude de omissão diante da maldade, tem falta de compaixão, e também explora os mais fracos. Mas a ira de Deus um dia irá recair contra o orgulhoso, como recaiu sobre o povo edomita. Mas temos os versos 15 a 21, que fala do grande dia do Senhor. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão, e este o consumirão, e ninguém mais estará na casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército do filho de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores onde subiram ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então veja, meu querido, que o Senhor, Ele é o Deus justo. O dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia terrível. O dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Todas as nações que foram contra o povo de Deus, o Senhor castigou. O dia do Senhor chegará também para você, meu amigo. O dia do Senhor. Mas, graças a Deus, que o dia do Senhor para as nações chegará. Mas aqueles que têm Cristo estão livres da ira do dia do Senhor. Então, em Obadias, nós vemos o julgamento divino contra todos aqueles que perseguem o seu povo. O povo de Deus, ele realmente ele julga todos aqueles que perseguiram o seu povo. Cristo sofreu nas mãos dos seus inimigos. Atos 2,36 diz assim: Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Atos 2,36. Jesus previu também que todos os seus seguidores experimentariam aflições, como o texto que nós conhecemos. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16,33. Então veja, nós passaremos por lutas. Jesus sofreu também, mas um dia ele virá julgar as nações. E também, quando Cristo voltar em glória,
irá julgar todos que opuseram a ele e a seu povo. Então, isso deve ser motivo de júbilo para nós, mas não motivo de orgulho, para nós podermos maltratar o próximo. Mas deve ser motivo de júbilo, porque Cristo irá julgar todos que opuseram a ele e ao seu povo. A igreja é vencedora através de Cristo Jesus. Embora muitas vezes pareça que o tormento da igreja nunca terminará, chegará o dia em que o justo Cristo virá para julgar as nações. Lá em Romanos, Paulo diz, capítulo 2, versos 3 a 8, diz assim: Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, chegará um dia que o justo juiz, que é Cristo, ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Então, o que nós passamos aqui, muitos dizem, o que você faz aqui, você paga aqui na terra. Eu digo que não. Você pode até passar umas dificuldades por causa do seu pecado, mas a ira de Deus será completa, será plena, quando você partir daqui sem Cristo. Então hoje é dia de você orar e clamar ao Senhor pela sua vida, se você está sem Cristo. Se você é orgulhoso porque você pensa que você pode fazer as coisas por si mesmo, você está errado. Edom pensou dessa forma, pensou que tinha os montes, tinha todas as coisas, tinha soldados, e eles erraram. E Deus mandou o julgamento para eles. Isso acontecerá com você também, meu amigo, se você não crer em Cristo Jesus. Isso acontecerá com você também. Então, pense como está a sua vida com Deus. As últimas aplicações para nessa manhã. A soberba faz você querer barganhar com Deus porque você acha merecedor de várias coisas? Será que você acha que é merecedor de tantas coisas, que você faz tantas coisas boas que você acha que tem que barganhar com Deus? Não faça isso. O soberbo tem dificuldade de identificar os seus pecados. O soberbo tem dificuldade de identificar os seus pecados. Isso é uma verdade. Muitas vezes nós achamos que nós somos bons. Eu sou bonzinho, eu faço tudo certinho, obedeço meus pais, vou na escola, não colo, trabalho, mas nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você fala que não tem pecado, você não tem Cristo ainda. Aquele que diz que não tem pecado, que não mente, esse já é mentiroso. Esse já está cometendo um pecado. O soberbo tem uma visão muito alta a respeito de si mesmo e olha para outro com pessoas rebaixadas. Qual a visão que você tem de si mesmo? É uma visão grandiosa? É uma visão que você é o melhor? Que nada te derruba? E as outras pessoas são um nada? Então, pense. Quem é você? Não seja soberbo. Sempre considere o outro maior que você. Sempre considere que o outro tem a dar a você muito mais do que você tem a dar a ele. Não seja soberbo. E também temos que lembrar do versículo que nos diz lá em Filipenses capítulo 2, 3 a 11, para encerrar esse estudo, devemos lembrar de Cristo sempre. Porque lá em Filipenses diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus por isso. Que Jesus veio, se humilhou. Jesus mostrou até aí, para nós, nos ensinou até nessa maneira dele ser humilde. Ele mostrou que nós também precisamos ser humildes, como ele foi. Ele se tornou servo. Ele veio até aqui como homem, mesmo sendo Deus. Então, como está a sua vida hoje com Deus? Você é uma pessoa orgulhosa? Cuidado. Um dia Deus vai te derrubar de onde você está. Você pode estar no mais alto trono, Deus vai te derrubar um dia, se você não se humilhar na presença dele. Então cuidado, porque com Deus não se brinca. Nesse momento eu quero que você ore comigo, para que você realmente peça ao Senhor, Senhor, me ajude a ter um coração humilde. Tire todo o orgulho que eu tenho na minha vida, Senhor, que eu possa confiar em Ti, porque o Senhor é o reto juiz. Me livre da ira divina. Me livre daquele grande dia que o Senhor voltará a buscar os seus, mas aqueles que não forem contigo, eles serão alvos da tua ira eterna. Me livre disso, Senhor. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, de estudo da tua palavra. Nos ajude, Pai, a entender as razões por que não podemos ser soberbos, Pai. Primeiramente, o Senhor nos ensinou que o Senhor, Pai, veio neste mundo como servo. Nos ensinou, Pai, a sermos servos, pessoas humildes. Perdoa-nos, Senhor, no momento que nós agimos com soberba contra o nosso irmão. Faça-nos, Pai, como pessoas mais humildes para com os nossos irmãos. Possamos considerar o outro, Pai, sempre melhor do que nós mesmos, Senhor. Para que assim possamos viver numa igreja, num corpo de Cristo, sempre olhando uns para com os outros, ensinando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Possamos ser humildes. Nos ajude, Pai, tanto para podermos receber as coisas com humildade e também ao dar, possamos olhar o outro como superior a nós mesmos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Obrigado por ter ouvido esse estudo. Espero que vocês tenham aproveitado. E logo mais teremos nosso culto às 18 horas. Também esteja atento aí. Tá? E se você depois puder tirar uma foto e mandar a sua família reunida ouvindo a palavra do Senhor, será uma alegria vê-los todos juntos nos seus lares, ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus nos dê um domingo na sua paz, na sua graça, e possamos ouvir essa palavra, possamos ser humildes, como Cristo foi. Deus os abençoe. Amém.